Alô, amigos, estamos chegando com o programa Nova TV Debate pela Nova TV Franca, canal 9 da NET. A partir de agora, você está com a gente para participar de mais um programa que está entrevistando os candidatos a vice-prefeito de Franca. Este programa é apresentado às quintas-feiras e reprisado nos horários alternativos da grade da Nova TV Franca, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Hoje, o nosso convidado que está aqui nos estúdios para conversar com a gente é o último dos nossos convidados, candidato a vice-prefeito, o Marco Aurélio Pegolo dos Santos, que todo mundo conhece como o Chuí. O Chuí, que é candidato a vice-prefeito do Cassiano Pimentel, ele que é também do Partido Verde. O Chuí é muito conhecido pelo basquete e a gente vai contar um pouquinho da história do Chuí como esportista e também a história do Chuí agora político, agora pretendente, postulante a um cargo, o segundo cargo mais importante na administração da cidade, que é o cargo de candidato a vice-prefeito. Antes da gente passar ao histórico do Chuí, eu gostaria de chamar você para participar com a gente da nossa programação, mandando a sua pergunta, a sua sugestão para os nossos canais de comunicação. O nosso telefone 3018-2266 está aí na tela. Você pode mandar o seu SMS 91896365, o nosso e-mail novatvdebate@hotmail.com e você assiste também em tempo real este programa no site da novatvfranca.com.br. O Facebook do Hélio Rodrigues está à sua disposição, Hélio.Rodrigues Ribeiro. Nós já temos aqui várias perguntas para o Chuí. Aliás, o Chuí bateu o recorde das perguntas antecipadas no nosso programa Nova TV Debate. Programa que será reprisado sexta-feira, 19h30, sábado, 10 horas da manhã, domingo, meio-dia, segunda para terça, 1h30, e na quarta, às 13h30. O programa da Rosilda Bonetti, que foi a entrevistada da semana anterior, já está no nosso site www.circuitoregional.com.br. E essa semana, esse fim de semana, entra também no nosso site o programa com o Fernando Baldock, candidato a vice-prefeito do PMDB, na chapa com Alexandre Ferreira, também do PSDB. O Marco Aurélio Pegolo dos Santos, o Chuí, nasceu no dia 23 de novembro de 63, na cidade de Araçatuba. Ele começou a jogar basquete lá em Araçatuba, pela escola, e começou a treinar com o time da cidade quando tinha 12, 13 anos. Em 79, foi para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, jogou pela escola Massi, e no ano seguinte, em 80, ele se transferiu para Franca para jogar no juvenil do Franca Basquete, treinado naquela oportunidade pelo Fausto Gianecchini. Em 80, ele jogou 2 anos no juvenil e foi campeão brasileiro por São Paulo, vice-campeão sul-americano no Uruguai. Conquistou o 3º lugar no Mundial Juvenil em Palma de Mallorca, na Espanha, em 1981. O Chuí jogou basquete por 24 anos profissionalmente e desses 24 anos, 16 foram aqui em Franca. Aliás, segundo a história do Sérgio Aleixo, o Chuí é o maior pontuador do Franca Basquetebol Clube, é o atleta que mais jogou, 1.016 jogos, atleta que mais pontuou, 15.463 pontos. Foi o jogador que mais vezes foi cestinha em partidas, 239 vezes, jogou na Seleção Paulista, Seleção Brasileira, disputando vários torneios internacionais e campeonatos como o Pan-Americano, o Sul-Americano e o Mundial. Ainda como jogador, ele começou o trabalho que é hoje reconhecido nacionalmente, que é a atividade do Centro de Desenvolvimento do Basquetebol, a Clínica Chuí-Chuá, na quadra do SESI, permanecendo por 7 anos, e em 2007 ampliou essa unidade para a Associação Sapesp como sócio proprietário e coordenador técnico. Ainda como jogador no Franca Basquete, o Chuí
foi técnico do Juvenil Franca e surgiu o convite para ser técnico do Franca Basquete em 2004. Ele ficou em terceiro lugar como técnico no Campeonato Paulista e nono no Campeonato Brasileiro, no seu primeiro ano como técnico profissional. Depois, ele foi para Araraquara, foi técnico em Araraquara 3 anos e atualmente ele está de volta à Franca depois de ter passado também por Uberlândia. Chuí, rapaz do céu, quase que eu gasto metade do programa aqui para contar a sua história, mas isso é um grande sinal, é um sinal positivo de que você é uma pessoa que realmente tem uma história importante no esporte, na vida da comunidade, e a gente o recebe aqui com muito prazer, com orgulho, né? Porque além de tudo, a gente é um fã do Chuí, jogador de basquete, e a gente agradece a sua presença aqui. Não, eu que agradeço essa oportunidade, né? E você demonstrou esse carinho aí nessa fala, e realmente foram 24 anos de serviço, né? E o que mais me deixou motivado em tudo isso aí foi que no final desse meu trabalho, né, assim como esportista, eu consegui bater alguns recordes, consegui ficar na lembrança das pessoas, ou fazer a minha história, né? E várias pessoas reconhecem isso, e isso aí me deixa muito orgulhoso. Muito bem. Chuí, eu falei para o Chuí aqui antes do programa, eu vou lembrar de uma coisa que você não lembra, né? Ali nos anos 80, quando você chegou para cá, você almoçava ali no Bigode, na Dona Maura, né? E a gente fazia um mexido. No mexido lá na Monsenhor Rosa. Aquela época, quem chegou com você? Eu lembro tinha que era o Paulão, né? Paulão, eu cheguei no ano, o Paulão chegou no outro ano, tinha o Gari, hoje mora em Araraquara. O Paulão hoje é o técnico do Juvenil, assistente técnico do Lula. E a gente brincava muito com o Bigode. O Bigode falava assim, ó, se ganhar o jogo, vai ter aquele mexido que você pode fazer, né? Legal, então era legal. Tá. Né? Você tinha boa. Quantos anos naquela época? Diz 20 anos, né? 20 anos. Nossa, cheguei com 17 para 18. E naquela época eu comia na Dona Georgídia, que era uma outra pensão. Morava com o Silvio, o Wagner, né? E depois, na época do Bigode, já estava com 20, 22 anos. Legal. A gente lembra disso porque naquela época você era um garoto, né, que jamais imaginava que seria um batedor de recordes na terra do basquete, né, Chuí? É verdade, a gente teve, né, o Fausto aí como o primeiro ídolo, ele era o técnico do Juvenil, ele foi secretário de esporte, depois com a vivência dentro do adulto, que além do Fausto tinha o Robertão, tinha o Hélio Rubens, o professor Pedroca, o mestre, né? E, então era um impacto muito grande, o menino vindo de fora e tendo esse contato com as pessoas de primeiro nível de seleção brasileira. E isso aí motivava muito. Bem, Chuí, você deixou o basquete, continuou na área, né? Foi treinador, passou por Uberlândia, por Araraquara e por Franca. E tem o centro de treinamento, o Chuí-Chuá, que é um grande sucesso e forma novos talentos no basquete também. Agora, ninguém imaginava que o Chuí, de repente, fosse enveredar pelos caminhos da política. Como é que foi essa iniciação política do Chuí? Olha, são várias coisas que você vai ouvindo e aprendendo durante a vida toda, né? Eu lembro quando o seu Pedro foi secretário de esporte, e ele falou assim para mim, você é filiado a algum partido? Qual que é a sua posição política? Eu falei, não tenho nenhuma. Ele falou, não, você como cidadão, você tem que ter seu posicionamento político. E me filiou no PMDB. MDB, depois virou PMDB. Né? E estava contextuado dentro da política. E depois, com o tempo, eu resolvi que eu tinha que ter um posicionamento. E na época eu procurei o Partido Verde, por ter um pensamento não novo, diferente, mas o Partido Verde ele foi criado na Oceania, na Austrália, né? Depois ele foi para a Europa na época de 70, 80 e chegou no Brasil na época de 90, com os princípios de ética, cidadania, de valores que respeitam o ser humano e que esteja preocupado com a preocupação da ecologia. E isso tem muito a ver comigo. Então foi quando eu tomei essa posição. Dentro do partido,
a cada 3, 4 anos o pessoal fala, não, Chico, você tem que dar uma força para o partido, você é um cara conhecido, você tem expressão, vamos fazer alguma coisa pelo partido. Há 8 anos atrás, quase saí para vereador, que eu estava aqui em Franca, mas aí eu acabei mudando, retirei a minha candidatura. E esse ano eu estava aqui, estava em Franca e com o tempo, né, eu falei, não, eu vou fazer esse meu serviço para o PV e para a cidade. Inicialmente você não seria candidato a vice-prefeito, seria candidato a vereador. Eu não seria, né? Teve várias conversas aí para fazer coligação, mas o partido em São Paulo resolveu sair com uma candidatura única aqui. E aí, o pessoal falando, eu falei, ó, cada um tem seu jeito, não sei como é que vai ser. Ele falou, não, vamos, então vamos enfrentar isso aí. E dentro do esporte, porque eu recebi muito de Franca. Eu cheguei aqui menino, minhas referências foram feitas aqui, com as pessoas políticas da época, com o Hélio, com o seu Pedro, com todas as pessoas que passaram no esporte, Robertão, Fausto, né? E essa identidade. Então eu falei, pô, recebi tanto, eu vou vou fazer a minha contribuição, vou me posicionar. Hoje estou posicionado para prestar um serviço para a cidade, se for possível, se a cidade entender que seja o bem para ela, né? Então é dentro desse propósito que hoje nós estamos aqui, aberto e pronto. Muito bem. Bom, vamos definir um pouquinho assim, o que você conversou com o Cassiano quando você recebeu, com certeza, com surpresa, o convite para ser, ao invés de vereador, o candidato a vice-prefeito do Cassiano? Cassiano, é difícil, é uma responsabilidade grande, né? Eu não tenho um conhecimento específico da área. Ele falou, eu fui 8 anos vice-prefeito, fui secretário de desenvolvimento, secretário de educação. Eu sei como funciona a máquina, eu sei como funciona a prefeitura, eu sei o que é importante para a prefeitura e eu tenho meus valores e minhas referências dentro da política. Então você confia em mim, que você vai ser amparado nesse aspecto de instrução técnica, né? E nós vamos fazer uma grande dupla. Eu falei, nossa, é oportunidade. Estou com 49 anos, né? E chega alguns momentos que você tem que se posicionar. E eu resolvi fazer esse posicionamento e estamos agora aí caminhando na cidade, apresentando as propostas do PV. Né? O Cassiano é um líder, está sendo esse ponto de ligação dentro do nosso partido e está motivando todo mundo. Então nós estamos bem empolgados para a eleição. Certo. Você está se sentindo bem? Teve alguma decepção? Não era isso que eu pensava? Como que você está se sentindo nesse meio aí, que é efetivamente participar de uma campanha de conversa, de negociação, de montagem de plano de governo? Como é que você está se sentindo? Está andando bem, caminhando bem? Eu estou igual um torcedor de fora. Explicar isso aí. É o seguinte, como torcedor o cara fala, é fácil, é só fazer aquilo, é fácil, é só falar aquilo. Não é nada fácil. Você tem que saber o que você está falando, tem o ambiente que você está falando, tem a sua postura, a sua idoneidade. Então é uma coisa bem complexa, é uma coisa estudada, é uma coisa elaborada, preparada, né? Não é uma coisa assim, não, vai lá que se dá bem. O cara fala, não, vai lá e joga. O jogo envolve muitos elementos. Tem a parte técnica, a parte física, a parte psicológica, a parte emocional. Então, todos esses contextos eu estou aprendendo de uma forma no fazer, né? Aprendendo, fazendo, tendo muitas informações. As pessoas hoje falam diferente, pô, você é candidato, tem isso, tem aquilo, e você começa a tomar um pensamento que você não tinha. Então a gente fala assim, ó, o torcedor está lá na arquibancada, ele pensa de um jeito. O diretor pensa de outro jeito. Você está no banco como jogador, você pensa de outro jeito. Quando você entra na quadra, é outra interpretação. Então é um crescimento, né, para mim, muito grande, uma responsabilidade grande. Mas como eu falei, o vice-prefeito está bem amparado dentro da capacidade do Cassiano e a gente está correndo atrás. Bem, como é para você... porque todo mundo, e a grande maioria da população, nivela a política por baixo. A política da roubalheira, a política do mau elemento, da má formação, da falta de ética.
e mistura ali numa panela só aqueles que querem fazer a boa política. Você, com a formação que teve, a convivência que você teve com pessoas que são exemplos para todos nós, Pedroca, Fausto, Hélio Rubens, Fran Sérgio, Robertão, como é que você vê quando você chega perto de um eleitor, por exemplo, e tenho certeza que já aconteceu com você, Chuí, por que você foi mexer com isso? Né? Vários. Então, como é que você se sente com relação a isso, Chuí? Então, são crenças, são barreiras, né? São ideias genéricas, vamos falar assim. No meio esportivo o cara fala, jogador de futebol ganha muito. Aí eu falo assim, ele ganha porque alguém paga o cara e ninguém ganha nada se não merecer. Né? Tem exceções, tem alguns casos que o cara vai 1, 2 anos e depois se dá mal. Na política também tem isso aí. Eu já ouvi muito isso que você falou, pô, mas não é seu perfil isso, pô, não é isso. Então, é o seguinte, você ter a oportunidade de lidar com isso, você aprender com isso. A minha intenção é a mais positiva possível. A minha intenção é trazer a minha expertise, trazer o meu conhecimento em função das pessoas. Eu trabalhei sempre em grupo, o esporte coletivo, e sempre os benefícios que eu tive, sempre procurei passar para o grupo, entendeu? Então isso aí é uma coisa que eu tenho, isso aí, todas as pessoas que jogaram comigo sabem disso, né? Então a minha intenção é essa. E a política, ela tem várias interpretações. Você, quando está gerenciando a sua empresa, e você vai fazer uma apresentação de ideias, explanar a sua ideia, fazer a sua diretriz dentro da sua empresa, você tem que ter uma política. A sua empresa tem uma política, tem uma conduta, tem uma ética. E é esse nível que eu quero trabalhar. Se por acaso a pessoa fala assim, mas você vai se arrepender lá na frente. Eu não sei, porque eu ainda não lidei com situações adversas ou que sejam contra os meus princípios e contra a ética. Aí, lá na frente eu posso ser um elemento diferente dentro do ambiente e mudar um ambiente. E essa é uma intenção minha. Muito bem. Bom, nós estamos no primeiro bloco com o Chuí, que é candidato a vice-prefeito do Cassiano Pimentel, do Partido Verde. Você pode continuar participando, nós estamos aqui com várias perguntas já prontas para quando a gente voltar. Você pode mandar a sua mensagem e a sua pergunta pelo telefone 3018-2266, o SMS 91896365, o nosso e-mail novatvdebate@hotmail.com. Você assiste esse programa em tempo real no site da Nova TV, www.novatvfranca.com.br. Também está disponível para a sua pergunta e a sua participação o Facebook Hélio.Rodrigues Ribeiro. Nós vamos ao primeiro intervalo e, na sequência, nós continuamos conversando com o Chuí, candidato a vice-prefeito do PV.